Meus queridos, falar de avivamento é falar de um tema que eu amo. É falar de um tema que eu já desenvolvo há muitos anos. Nossas conferências são conferências marcadas pela presença maravilhosa do Espírito Santo. Quem me conhece sabe que sempre, em todas as conferências, em todos os seminários, congressos que temos ministrado esse tema, sempre tem terminado debaixo de muita glória de Deus, com centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo, outras centenas aceitando Jesus e muitos milagres, curas instantâneas, milagres extraordinários acontecendo. Isso é avivamento. Avivamento é você abrir mão da vida para viver a vida de Deus, onde você não vive mais você, mas é Cristo que vive em você. Você está crucificado com Cristo. Somente quando você tem esse entendimento e tem essa consciência é que de fato você vai viver o avivamento. Porque o Espírito Santo vem morar em você. O Espírito Santo vem habitar em você. Você, como pessoa, tem sua vida agora em Cristo, e agora o Espírito de Deus em você torna você e Jesus uma única pessoa. O apóstolo Paulo disse que aquele que se une a Cristo torna-se um com Ele. Então você se torna a manifestação visível do Cristo nessa terra. Inclusive Paulo disse que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Nós somos as pernas de Jesus, nós somos os braços de Jesus, nós somos as mãos de Jesus. Então tudo quanto o Senhor faz nessa terra, faz por intermédio da nossa própria vida, se é que estamos nele. E estando nele, nós não vivemos mais segundo a nossa natureza carnal, mas nós vivemos agora segundo a natureza divina, a natureza do Espírito. Há um texto nas Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, que nos trata a respeito do encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos disse: mestre, sabemos que o Senhor vem de Deus, porque fazer o que tu fazes é um indicativo de que Deus é contigo. Jesus disse: na verdade eu te digo que necessário é nascer de novo. Nicodemos disse: mas como pode um homem velho nascer novamente? Porventura pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus mais na frente diz o seguinte: Jesus disse que aquele que é nascido da carne, quer dizer, aquele que é nascido de pais humanos, aquele que é nascido da natureza humana é humano, mas aquele que é nascido do Espírito, presta atenção que Espírito está aí com E maiúsculo, indicando a pessoa de Deus, do Espírito Santo, que é Deus. Então aquele que nasce do Espírito, isto é, aquele que nasce de Deus, é um ser espiritual, é um ser divino. Então a presença de Deus na sua vida faz com que o humano se revista do divino. No Antigo Testamento nós temos a figura da arca, que era uma peça, a arca era uma peça do tabernáculo, era um móvel do tabernáculo, era uma peça fundamental porque simbolizava a presença de Deus, e ela era feita de madeira de acácia, que representa a natureza humana, mas revestida totalmente de ouro, que representa a natureza divina. O que Jesus fez em nós foi justamente isso. Nós somos de natureza humana, nascido de pais humanos, fisicamente falando. Entretanto, quando nós nos entregamos a Jesus, nós fomos então a partir daí revestidos da natureza de Jesus pelo seu Espírito. Isso chama-se nascer do Espírito. Então quem nasce do Espírito nasce de Deus.
E aquele que nasce de Deus não vive mais na prática do engano. Não é que não erra, não é que não peca, mas entretanto passa a conviver com duas naturezas, a humana e a espiritual, a humana e a divina. Jesus tornou-se humano para que os humanos nele se tornassem divinos. Eu vou repetir isso porque isso é fundamental para que você desperte para a sua realidade de quem você é em Cristo, você que entregou a sua vida a Jesus. Jesus desceu dos céus tomando a forma humana para que aqueles que recebessem a sua mensagem pudessem nele se tornar divinos. Então Jesus se humanizou para que nós pudéssemos nele sermos divinizados. Então o Espírito Santo passou a habitar em nós, a habitar em você. Agora, essa consciência precisa ser uma realidade na sua vida. Você não pode simplesmente ler a Bíblia num plano, você precisa se aprofundar nela para que a sua consciência seja despertada e você se volte para aquilo que você é de fato em Jesus, porque nós temos Deus em nós, o Espírito Santo está em nós. Então eu preciso ter entendimento de que agora não sou eu que vivo, porque eu já fui crucificado com Jesus, mas quando ele ressuscitou, nele eu também ressuscitei, para não viver mais segundo a natureza do pecado, mas para viver segundo a natureza do Espírito. Então não é eu que vivo, agora é Cristo que está vivendo em mim. Então a vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Isso é muito sério, porque isso aqui de fato é avivamento. De fato é avivamento. O que nós estamos vivendo dentro do contexto religioso é que as pessoas vivem mais numa esfera emocional e chama isso de avivamento, do que na esfera espiritual, que de fato é onde está acontecendo o avivamento. O avivamento acontece no interior do homem, o avivamento acontece no íntimo do ser humano, o avivamento acontece no espírito do homem, porque o homem interior foi aquele que foi resgatado, foi aquele que foi redimido. Não é o homem físico que é redimido, mas o homem do coração, o espírito humano. A partir daí, uma vez que o espírito humano é resgatado em Jesus, a partir daí ele então passa a desenvolver uma natureza que é diferente. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 5 e o verso 22, ele fala de um fruto, que é o fruto do Espírito, que é o fruto de Deus. Esse fruto é produzido pelo Espírito Santo no nosso ser. E agora, uma vez que ele produz esses frutos em nosso espírito, nós então vamos reproduzir isso na nossa vida. Então nós precisamos entender que temos uma natureza espiritual, uma natureza divina. Agora, não podemos viver subjugando essa natureza espiritual. Muito pelo contrário, o espiritual precisa dominar, precisa controlar e precisa subjugar a natureza carnal, para que então, a partir daí, o Espírito de Deus possa manifestar Jesus através da nossa vida nessa terra. Então nós estamos aqui com essa missão, senhoras e senhores.